Tô. Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso curso, na aula passada a gente viu sobre o Group By, o Having e o Order By. Hoje nós vamos dar continuidade, a gente vai utilizar esses mesmos comandinhos aqui, porém a gente vai aprender a utilizar o Over com Over Partition. Bom, como na aula passada a gente viu, a gente estava agrupando dados aqui, ó, de clientes, e às vezes a gente precisa fazer cálculos mais complexos. Eu vou tirar esse having aqui por enquanto e vou executar aqui a nossa consulta. Então, vamos supor que a gente quisesse calcular, por exemplo, qual que é o valor que representa a maior quantidade para esse cliente aqui, ou seja, da porcentagem do que ele deve, qual que representa o maior valor aqui dessas contas, Dessa forma que a gente está fazendo aqui, eu vou até separar aqui de um cliente só para facilitar a visão de vocês e o entendimento de vocês, tá? Então, quando eu estou aqui classificando aqui, ó, o dado desse cliente e por vencimento, vou rodar aqui a conta, veja que ele vai dar para a gente os valores das somas para a gente, ó, soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo. Mas vamos supor que eu quisesse calcular, por exemplo, eu tenho aqui a soma do valor, vou tirar todos os outros aqui, e eu tivesse somente a soma do valor, mas eu quisesse ver qual que é a porcentagem representativa disso daqui, tá? Eu vou rodar, vou tirar essa outra conta daqui e vamos rodar tudo somado aqui, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, os maiores valores e a soma dos valores que essa pessoa deve. Então, eu sei que ele deve 25 mil reais. E a gente quisesse fazer uma regra de 3, por exemplo, para descobrir quantos por cento esse valor aqui equivale dos 25 mil reais que ele já pagou. Se a gente quisesse, a gente poderia fazer uma conta pegando esse valor que está aqui, ó, que é o do sum, e transformar isso numa subquery, por exemplo, colocando o valor aqui na frente, tá? Coloco uma aspas aqui, tá? Isso aqui é uma subquery, tá? Eu vou interligar isso aqui com o contas a pagar e o contas a pagar. Deixa eu ensinar mais uma coisa aqui para vocês, que é o apelido que a gente vai precisar aqui. Eu vou chamar isso aqui de B1, tá? Você pode colocar o nome que você quiser aqui, tipo, pode colocar isso aqui se quiser. Vou chamar isso aqui de B1 e esse aqui de A1. Aí eu vou dizer que o valor desse daqui, do contas a pagar, que é o A1, eu quero interligar com a coluna do B1 aqui para mim, tá? E vou colocar aqui a mesma coluna, tá? Então, quando eu executar essa consulta aqui, ela vai trazer para mim o totalizador aqui na frente. Veja que eu vou executar aqui, ó. Olha lá, ó, ele trouxe o mesmo valor que está aqui, repetitivamente aqui para mim, tá? Considerando que esse valor aqui é 100% e esse valor aqui a gente quer descobrir a porcentagem, então seria esse valor vezes 100 dividido por 25 mil para a gente obter a porcentagem, tá? Então, pensando nesse aspecto, como eu tenho aqui o valor total, a gente teria esse valor aqui vezes 100 depois dividido por esse valor. Então a gente pode pegar aqui, ó, esse valor vezes 100. Lembrando, lá na matemática, a gente coloca aqui entre o parênteses para decidir o que vai ser executado primeiro. E depois eu vou dividir esse valor por esse valor que é apresentado aqui, tá? Vou executar. Veja que ele me deu aqui a porcentagem representativa desse valor contra esse aqui, tá? A gente pode provar que isso aqui funcionou usando um Excel aqui. Vou abrir um Excel e vou provar para vocês que aquela conta que a gente fez ali, ela tá certa. Então, vou abrir aqui o nosso Excel
e vou dizer, ó, eu tenho 25.421,7, que equivale a 100%, e a gente tem o valor de 922,36. Na regra de 3 a gente multiplica esse daqui vezes esse aqui e divide por esse valor aqui para a gente descobrir esse valor que está aqui. Então vamos testar. Vou pegar aqui, ó, igual esse valor vezes esse valor, colocando entre parênteses aqui, dividido por esse valor aqui. Veja que deu o mesmo valor, ó, 0,36247. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, esse valor aqui, ó, 2.203,45, então vamos colocar lá 2.203,45, dou um enter. Veja que o valor bate exatamente com o que está aqui na nossa aplicação. Tá? Mas isso aqui é muito moroso, porque ele vai tentar executar essa mesma subquery aqui para cada linha que tiver aqui. Então, por exemplo, nessa consulta que eu fiz aqui, ele tem 162 registros. Isso quer dizer que ele executou essa consulta aqui 162 vezes para me entregar um resultado. Tá? Se eu executar essa query aqui, ó, vou executar ela de propósito. Veja que lá no finalzinho ela vai demonstrar aqui quanto tempo que ela gastou para fazer essa query aqui. Deixa eu ver aqui se ele mostrou. Ah, tem aqui, ó. Deu 0,18 milissegundos aqui, ó, na partezinha de baixo. Né? Vou executar as duas ali porque essa ferramenta que ela mostra também o timer aqui embaixo. Essa aqui demorou 0,06, né? E essa consulta aqui me demorou 0,24 total para trazer. Vou jogar ela lá embaixo, ó. Ela demorou 0,24 para executar. Tá? Se eu executasse essa consulta aqui solitária, sem aquele resultado, vamos executar ela aqui em cima. Tá? E vou tirar esse resultado aqui, vou deixar só a soma aqui para mim. Tá? E vou mandar executar. A gente vai poder comparar aqui o resultado das duas consultas dentro do sistema. Então, essa aqui, ó, demorou 0,52 milissegundos. Essa outra consulta aqui de baixo demorou 1 segundo 969 milissegundos. E essa outra consulta aqui demorou 1 segundo e 857 milissegundos para executar. Tá? Então, vamos voltar aqui em cima. Ou seja, essa aqui aparentemente demorou mais do que essa daqui. Depois vou executar de novo, porque pode ter sido um cache de banco. Tá? Olha lá, 0,90. 1,83, 1 segundo e 83 milissegundos, e essa aqui 1,49. Aparentemente essa aqui está mais rápida. Tá? Eu vou tirar dessa ferramenta aqui, porque a minha ferramenta ela faz uma série de outras coisas por baixo e não dá para confiar ali no tempo. Vou executar aqui no nosso PL aqui, que é a oficial da Oracle, e a gente vai mandar executar ele aqui. E a gente vou mandar selecionar tudo aqui. Vamos... Tá lá, ó, ele executou todas as consultas. Essa aqui ele demorou 0,005 milissegundos. Essa aqui 0,05 segundos. E essa aqui 0,21 segundos. Eu acredito que essa daqui está sendo mais rápida, porque ele manteve o resultado em cache, tá? Mas ainda assim era para ela ser mais lenta, tá? Porque aqui eu estou executando essa subquery várias vezes, tá? Existe um jeito mais fácil de executar isso aqui sem escrever toda essa montanha aqui de dados? Existem diversas maneiras de escrever isso daqui, tá?
mas às vezes eu não vou conseguir fazer o resultado exato que eu quero. Por exemplo, às vezes eu quero contar registro, quero fazer um min, um max, contando aqui, então ele vai tentar executar isso aqui por diversas vezes. Na ferramenta existe um negócio chamado análise de dados, que é esse aqui, ó, plano de explicação. Quando eu mando executar ela, ele mostra aqui para mim o custo de execução dessa consulta, que chama cardinalidade de execução. Tá? Aqui, ó, ele me monta um ml de execução dessa consulta, o que ele precisou fazer, o index que ele utilizou, tá? E aqui ele diz para mim que ele utilizou um index que tinha dentro do banco, né? E ele teve aqui um custo de 2 para trazer essa consulta. A gente vai executar a mesma coisa para esse outro amiguinho aqui. Veja que para esse caso, como ela teve uma subconsulta, veja que ele montou um duplo plano cartesiano aqui para um duplo plano cartesiano não, um duplo plano para executar, né? Onde ele explicou aqui para gente que ele teve que fazer mais de uma consulta para poder trazer esse resultado, tá? Na anterior aqui, como vocês podem ver, ó, não vai ter os dois quadradinhos aqui. Deixa eu mandar executar aqui direito, ó, só teve um quadradinho só de execução, tá? E quando eu executei esse daqui, né, opa, ele executou ela para subquery para cada um dos itens que contém dentro daquela consulta. Eu cliquei errado aqui, ou seja, ele teve uma execução para essa consulta aqui, né, e teve uma outra execução para essa consulta aqui, ou seja, para cada registro que ele teve, ele fez uma execução dela. Tá? Por isso que ele colocou esse loop aqui, ó, Access Predicate, né? Que ele fez esse loop executando ela diversas vezes e depois ela acaba saindo, porque tem esse risquinho aqui para fora, tá? Então, meu banco está muito bem indexado, então ele quase não está tendo muito custo, tá? Mas a gente consegue ter aqui de uma forma bem visível que ele executou a consulta mais de uma vez para poder retornar o resultado que a gente queria, tá? E existe aqui uma outra função que é o over partition, tá? Ele vai trazer esse mesmo resultado que a gente teve que fazer aqui, uma subconsulta, mas sem fazer uma subconsulta, tá? Então, vou copiar aqui a mesma consulta, tá? E vou jogar aqui embaixo. No lugar do over partition, no lugar dessa subconsulta, a gente vai usar um outro comando, por exemplo, que é o que? O sum, que a gente já estava acostumado a utilizar. A gente vai dizer o que a gente quer somar, no caso, que é o valor, do mesmo jeito, tá? E a gente vai escrever aqui a palavrinha over, tá? E vou fechar ela aqui sem filtro nenhum, tá? E vou mandar executar essa consulta do jeito que está aqui. Selecionar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que tirar. Aqui ele está reclamando para mim que eu coloquei aqui, ó, não é uma expressão group by, né? Porque aqui eu estou fazendo um group by, né? E aqui eu estou fazendo uma outra expressão. E esse outro carinha aqui de cima, ele é um outro tipo de expressão de cálculo. Vou tirar esse sum daqui só para vocês entenderem, tá? Vou tirar até esse group by aqui porque não precisa dele, tá? Então, se eu quisesse aqui só a soma de valores igual o outro tinha me dado, eu vou só executar essa consulta aqui. E veja para mim, ó, que ele retornou os 25.000, né, de valor do mesmo jeito que a outra tinha me devolvido, tá? Então, posso colocar aqui, por exemplo, o valor, tá? E aqui na frente o sum com over, tá? Então, eu consigo somar o dado desse carinha aqui, né, da mesma forma. Vou executar aqui, ó. Olha lá, ele trouxe aqui os 922 e aqui na frente ele já me trouxe a soma sem eu precisar usar o agrupador, tá? Claro, eu posso vir aqui e falar que eu também quero agrupar esse valor, partition by, e escrever aqui que eu quero agrupar por cliente, porque na outra aula a gente tinha carregado de uma outra pessoa os dados. Então, se eu quisesse agrupar aqui o dado, eu também poderia agrupar o dado do mesmo jeito, tá? Então, vou executar aqui, ó. Olha lá, trouxe o dado para mim.
agrupado. E eu poderia fazer a soma desse valor aqui também do mesmo jeito, tá? Então, vou vir aqui, a mesma equação que a gente tinha executado aqui antes, eu posso executar essa mesma equação. Como é que eu faço? Valor vezes 100 dividido pela soma total do valor desse cliente. Vou executar a conta aqui. Olha lá, ó, executou 36,222. Se a gente colocar aqui na calculadora 2222.37, Enter, olha lá, deu absolutamente o mesmo valor, tá? Se a gente executar aqui o plano cartesiano desse cara aqui, ou melhor, o plano de execução dele, veja que diferente do outro, esse aqui não teve uma execução de query para cada um. Ele acabou só executando uma única vez, né, já trazendo todos os dados. Então, em termos de desempenho, comparado a esse cara que está aqui, que teve que fazer um plano de cartesiano, um plano maior de execução, né, essa consulta aqui de baixo ela tem um desempenho muito superior, tá? Vou executar as duas simultaneamente aqui, vamos ver quanto em tempo de processamento, qual que é a diferença das duas, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Essa primeira aqui deu 0,19 e essa deu 0,12. Veja que o desempenho dela, por mais que pareça pequenininho aqui, é muito superior. Lembrando que minha base ela é muito pequena, tá? Minha base deve ter aqui uns 20 GB no máximo, tá? Então, às vezes você tem banco de cliente aí que tem trocentos milhões de registro, e aí você pode ter uma consulta que demora 6 horas para carregar. E aí você fala assim, Paulo, não vai fazer muita diferença. Faz muita diferença sim na hora de executar. Você executar utilizando o over partition do que está utilizando o SUN como uma subconsulta, tá? Dependendo, às vezes você está executando um banco de dados que tem uma massa tão grande de dados que às vezes nem indexada não é, às vezes também é chave composta, e a carga de dado que vai demandar é muito maior do que vocês estão acostumados, tá? Então, se tiverem que utilizar para fazer esses contas para vocês, o ideal é utilizar essa função analítica do over, né? O over ele tem as mesmas funcionalidades que a gente tinha no group by, até tem mais na verdade, né? Você pode retornar o número da linha, você pode retornar uma soma total de uma expressão, né? Assim como eu peguei aqui, ó, e fiz um group by particionando por cliente, eu poderia vir aqui também dizer que eu também quero por data de vencimento, então ele agruparia para mim essa soma aqui baseada nisso, tá? Então o over partition ele vai ajudar a gente nessas matemáticas, tá? Da mesma forma que a gente também tinha o count, que a gente tinha feito nos outros, ó, eu posso vir aqui dar um count, ó. Eu posso dar um sum, posso dar qualquer coisa que eu quiser aqui dentro da ferramenta. Vou colocar um asterisco aqui. Eu posso dar aqui um sum baseado no valor. O som já mostrei, né, na verdade. Vamos colocar aqui um AVG aqui. AVG. Vou colocar aqui um min, um max. Tá, faltou a vírgula aqui pra gente. Vou tentar aqui ficar bonitinho. Colocando aqui as vírgulas em cada um aqui. Tá, vou fazer a execução. Veja que ele trouxe aqui pra gente, ó, todos os valores da mesma forma que o outro tinha trazido pra gente, tá? Vou colocar isso aqui lá na outra ferramenta pra gente dar uma olhada nessa informação, tá? E vou executar ela aqui. Ó, veja a diferença de desempenho, né? Que a gente executou já, ó. A consulta trazendo já diversos resultados. Deixa eu colocar aqui de uma forma que fique melhor.
seguinte, nesse aqui eu vou colocar um... A gente já tinha feito o valor mínimo e máximo. Vou colocar aqui do mesmo jeito. Vou colocar aqui um AVG, um min e um max aqui. Vou transferir esse cara aqui para cima para a gente fazer um comparativo dele um embaixo do outro. Vou mandar executar. Olha lá, a gente tem o valor mínimo, 4,98, valor máximo, a média. A gente tem o contador aqui também. Esse aqui eu não coloquei um contador, mas vamos colocar um contador aqui. Demorando para carregar. Tá lá, ó, carregou. Então você vê aqui, ó, tem lá o 231 e aqui eu tenho 231. Então a gente vê que o over partition, além dele trazer informação mais rápida, a consulta também fica mais simples na hora de se escrever, tá? É claro que aqui nessa consulta que a gente está fazendo, né, a gente tem que sempre pensar que às vezes a gente não tem acesso à informação por completo. E o partition permite a gente fazer essa equação. Alguns cálculos às vezes seria necessário eu colocar isso aqui dentro de uma outra select para poder obter o resultado que eu quero, né? E o over partition permite eu fazer isso, executar o comando e particionar esse dado, assim como também se eu quisesse executar ele sem particionar, ele também me daria. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou dar um count, por exemplo, e eu não estou particionando ele com nada, né? Eu não particionei ele por cliente, então ele vai tentar computar o que? Todo dado que tiver dentro dessa equação aqui. Então, vou executar ele aqui. Veja que no meu overall ele equalizou todos os dados de retorno dessa aqui. Então, se eu colocasse aqui agora um outro cliente, por exemplo, 26 não, vou colocar 2621, vou executar aqui com mais de um cliente. Ó, trouxe ali dele. Eu não sei nem se existe 21, acho que não existe nessa base aqui. A gente pode executar uma outra consulta aqui para obter um outro número. Vou executar essa daqui, vou dar um asterístico aqui. Um how num aqui de novo. Então tá lá, ó. Vou pegar essa 2710 aqui. Eu vou executar aqui 2710. Vejo que eu não precisei agrupar os meus dados, né? Provavelmente o 2710 vai estar lá embaixo. Ó, 2710. Eu não precisei agrupar meus dados porque o over partition me permite fazer contas sem agrupar, sem fazer uma série de firulas aqui dentro da ferramenta, tá? O primeiro ali, ó, você viu que ele conta os dados, ó, só que ele conta os dados de um modo geral. Veja que esse aqui retornou 789 porque ele percorre toda a consulta e já retorna para mim o total de resultados que ia haver. Se eu quisesse contabilizar essa contagem baseada no código do cliente, eu também poderia. Então, nessa execução aqui, ó, o valor da soma dela foi baseado pelo código do cliente. Então, na hora dela de me retornar o valor nessa soma aqui, vou pegar aqui, ó, no count, por exemplo, você viu que eu não fiz ele particionado por cliente, né? Mas se eu vim aqui e copiar o mesmo particionamento para a quantidade, que é o count,
Vocês vão notar agora que de 789 vai reduzir para 231 e pode ser que o outro também tenha uma alteração de valor. Olha lá, ó, 271, 231, e aí quando eu for contabilizar o do outro, ó, tem 558 registros, tá? A gente tem essa diferenciação de dado aí muito grande, né, quando a gente utiliza o nosso recurso do over, né? O partition ele acaba particionando o dado, né, ou seja, acaba agrupando, né, só que de forma mais simples. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a utilização do over, tá? A gente vai ter outros comandos que a gente vai utilizar do over, tá? A gente viu aqui o básico, que era a soma, a média, valor mínimo e máximo, tá? Mas existem ainda outros comandos, fica aí a tarefinha para vocês estudarem over partition com outros comandos, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí pra gente, se inscreva no canal aí para dar uma ajuda, tá? Isso aí vai ajudar demais a gente a crescer, tá? Bom, pessoal, espero vocês aí até a próxima aula. Tenham uma boa noite para vocês.